Esta é a história do homem que encontrou uma mina de ouro em sua propriedade. Christopher comprou uma propriedade para ele que tinha campos e floresta. Ele se sentiu entusiasmado com a compra. Durante o verão, quando o tempo estava esfriando, Christopher parou e viu algo estranho. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever em nosso canal para assistir mais histórias emocionantes como essa. No começo parecia apenas uma velha árvore, mas quando ele se aproximou e percebeu que não era uma árvore, era um túnel. Isso fez Christopher querer se aproximar mais. Quando se aproximou, viu um buraco de 1 metro, olhou para cima. Ele não podia acreditar que havia uma mina na sua propriedade. O agente imobiliário nunca mencionou isso na compra da casa. Christopher tinha ido para casa para pegar uma lanterna e energia para inspecionar a mina minuciosamente e viu que havia algo mais na porta. Ele queria saber o que estava por trás da abertura. Quando Christopher chegou na entrada com sua lanterna, ele notou pedaços brilhantes embutidos nas paredes e isso despertou seu interesse. Quando ele começou a caminhar em direção à mina, viu que as velhas paredes estavam molhadas e desmoronando, e começou a se preocupar um pouco, que o chão se movesse e que ele poderia ser esmagado. Mas ele procurou na mina inteira. Não se importando com o tempo que iria levar, se certificou de ter 3 baterias extras. E quanto mais ele avançava, pensava que por trás dessas paredes poderia haver ouro, e isso significava que Christopher seria rico. Ele sabia que não era perigoso continuar à frente e o seguiu por um tempo, até que percebeu que não podia ver o fim do túnel. Os ruídos se ecoou pelo túnel e parecia estar vindo por trás dele. Intrigado, decidiu seguir o som. Enquanto Christopher continuou descendo, ele realmente começou a surtar. Não havia luz à frente, não havia movimento. Ele segurou sua lanterna como uma arma para usar se necessário. Christopher gritou, e a única resposta que ele obteve foi seu próprio eco. Christopher andou e percebeu que seus pés afundaram cada vez mais fundo, profundamente no chão. A cada passo que ele dava parecia que estava desmoronando. As correntes penduradas no teto, elas estavam enferrujadas com o mofo. E Christopher começou a se sentir estranho. Houve uma vibração estranha no seu corpo, como se alguém ou algo não o queria lá. Christopher estava de pé dentro do túnel. As correntes prendidas no teto começaram a se balançar como se alguém estava empurrando. Mas não, você não podia ver ninguém. Então ele decidiu que tinha que sair da mina e rapidamente, e quando estava fora queria encontrar alguém para ajudá-lo. Descobrir o que realmente estava acontecendo dentro da mina. Ele parou de correr até chegar à porta da frente e chamou o agente corretor de imóveis que o havia ajudado com a venda. O agente lhe disse que a fazenda estava cheia de muitos locais de mineração e que também durante a virada do século tinha muitas pequenas minas espalhadas nas colinas. Christopher ficou aliviado, mas sozinho. Por um segundo as coisas dentro da casa começaram a ficar estranhas. Ele estava na cozinha e as luzes piscaram quando de repente a cozinha estava escura. Começou a sentir uma brisa fria em seu rosto. Ele procurou a lanterna que ainda estava no bolso e foi para o termostato. A temperatura na casa de repente caiu significativamente. Ele podia ver sua respiração na frente dele e tinha certeza de que a eletricidade tinha cortado porque o fusível tinha queimado. Para ele o problema era realmente um cabo defeituoso, mas ainda estava altamente tenso. Voltou para cima e serviu-se de uma bebida. A campainha tocou. Christopher abriu a porta e havia um homem chamado Ronaldo, enviado pelo agente corretor de imóveis para verificar como estava Christopher. Ronaldo ficou muito intrigado com o que Christopher tinha descrito. Eles foram ver a mina. Quando chegaram, os 2 homens entraram em silêncio e ligaram as lanternas. O brilho na parede
parecia ainda mais brilhante do que disse Christopher. Ronaldo ficou muito animado com tudo que eu estava vendo, mas de repente ele se sentiu sufocado e assustado, disse a Christopher. O que havia nas paredes da mina? Era ouro, mas Ronaldo não tinha certeza. Então ele se perguntou por que mineiros deixaram o trabalho com todo aquele ouro ali. Christopher queria investigar. Ele continuou andando com apenas a luz de sua lanterna mais longe do que tinha ido pela primeira vez. Ao redor tudo era escuridão, e ele tentou não entrar em pânico. Dentro da mina percebeu que veio água aos seus pés. Depois ele viu uma porta. Ele bateu mesmo sabendo que ninguém iria responder. Decidiu abrir a porta e ver o que estava lá. Lado de dentro. Quando Christopher abriu a porta, ele viu móveis, muito lixo, e não foi capaz de descobrir como ele tinha chegado. De repente o ar ao seu redor começou a engrossar e começou a entrar em pânico novamente. Pensou que ali era o esconderijo da alguém. Havia uma espécie de escrita na parede. Christopher acendeu a luz e viu que estava escrito em linhas verticais. Parecia que eles tinham feito isso com as unhas. Ele queria saber quem tinha morado lá, e por que eles saíram pela parede oposta. Percebeu que os arranhões não eram apenas arranhões, mas uma mensagem. Ele tirou uma foto para depois colocar no seu computador para ver o que poderia ser. Depois de tirar a foto, ouviu algo na parte de trás. Ficou arrepiado todo o corpo e continuou apontando sua câmera, e não viu nada, mas sentiu uma brisa fria e ouviu o som de um metal. Começou a entrar em pânico quando ele ouviu um sussurro em seu ouvido e começou a correr junto com Ronaldo. Quando Christopher chegou em casa, ele ouviu batidas nas paredes. Eles gritaram. Ele correu para pegar sua câmera e, quando ele olhou para ela, não havia nada no cartão SD. As fotos que ele tirou, de alguma forma eles foram eliminadas. Ele levou sua câmera para a mina. Quando entrou, tinha certeza que tinha visto um objeto escuro no canto, e mais profundamente entrou na mina. Escutou mais ruídos, que eram sons metálicos, que se transformou em um som horrível. Começou a ter problemas para respirar. Seu coração estava batendo. Christopher sabia que não poderia enfrentar o que estava na mina, e tinha que sair o mais rápido possível. Christopher não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sabia que era algo sobrenatural. Se sentiu desconfortável em sua própria casa, então ele decidiu tomar um café no café local. Fez uma pesquisa na internet para saber se havia alguém que se especializaria em situações paranormais. Ele precisava saber com o que ele estava lidando. Encontrou um vidente e começou a sessão. Assim que o sino foi ouvido, ele sentiu que estava de repente na mina, e que ela cheirava a incenso. Então ele viu uma mulher vestida de vermelho e roxo. Ela estava estendendo a mão e ouvindo uma música. Quando ele abre os olhos, percebeu que ele estava na loja do vidente. Então entrou em seu carro e dirigiu para a casa de sua mãe, e depois colocou a casa à venda. Ele não queria saber nunca mais nada da casa, pois era muito difícil lidar com qualquer coisa sobrenatural, porque era uma pessoa nervosa. Se inscreva no canal para você ser o primeiro a ver todas as nossas histórias. A gente se vê na história emocionante que está na tela final.